Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia, espero que todos estejam bem, deixa eu regular até aqui. Vamos lá, hoje é quarta-feira, dia 9/10/2024, tudo caminhando para a minha viagem para Birigui nesse sábado, né? Então pretendo sair daqui de Campinas sexta-feira de tarde, dormir em Jaú de sexta para sábado, sábado pegar o carro bem cedinho, ir lá para Birigui, ver todas as coisas que precisa ver, sondar tudo que precisa sondar, analisar tudo que precisa analisar, olhar todos os imóveis que precisa ver, já bater o martelo no que precisa bater para resolver já definitivamente isso. E depois eu volto no mesmo dia, no próprio sábado, para Jaú, durmo de sábado para domingo e domingo volto para Campinas. Meus queridos, o trem tá andando. Minha mãe ontem fez a outra consulta lá no médico, já no CAISM, aqui na Unicamp. Fez a consulta, tudo bonitinho. Que mais? Vai fazer os exames agora nessa segunda-feira e já está agendado a cirurgia para o dia, eu acho que a internação é dia 11 de novembro, a cirurgia 12 de novembro e sai da coisa dia 13 de novembro. Então ela fica lá 3 dias hospedadas e vai fazer todos os exames. O pessoal pediu, inclusive, para mandar os exames que ela fez, onde foi detectado que tinha realmente o câncer e tal. Eles pediram para mandar os exames para a Unicamp, né, a amostra, a fim de que eles pudessem também analisar e verificar qual é o tipo, o que é, como é que não é. Então, meus queridos, eu não sei se eles confiam ou não confiam, né, no laboratório que fez, né? Então, eles devem ter o laboratório deles que deve ser mais preciso do que o dos outros? Não sei. Eu só sei que saiu isso daí e parece que eles não podem simplesmente confiar a cegas em situações como tal. Meu problema aqui era cuidar do coelhinho, né? Quem quer ficar cuidando do coelhinho e molhar as plantinhas? Por isso que é uma coisa que eu não quero e não posso fazer lá em Birigui. Ter plantas, não vou poder ter, ou se eu tiver, vai ter que ser aquelas plantas igual que eu tenho aqui, que eu ponho água uma vez por mês. Então não tem problema nenhum deixar a casa fechada com a plantinha lá. Eu vou voltar, ela vai estar toda feliz, né? Passou 15 dias, ela vai estar linda. Eu vou ter que arrumar planta assim, porque planta que precisa de água, esquece, eu vou ter planta só cacto dentro de casa. Eu tenho uma plantinha aqui que realmente ela não vai água, mano. Se você botar água nela, ela morre, murcha, ficou toda. Se você deixa ela seca, ela fica na alegria. Mãe, uma alegria sem tamanho. Bom, e bichinho também, né? Bichinho também. Tem que carregar o bichinho? Tudo bem, você fala assim, eu vou carregar o coelhinho pra cima e pra baixo. Mas, moço, coelhinho não faz barulho, não tem problema. Mas o xixi do bicho fede pra chuchu, pra dedéu, né? Então tem um monte de situaçõezinhas, né? O coelhinho fica dormindo o dia inteiro praticamente, mas de um tempinho ou outro ele precisa dar uma corridinha, dar umas piruletas, porque senão também não aguenta. Então tem as situações. Então está previsto isso. E quem sabe a minha ida de novo para Birigui, da primeira vez que eu fui, eu levei o frio. Quem sabe a minha segunda ida eu levo a chuva tão agraciada pedida por eles, né? Vou pedir para Deus fazer chover não quando eu estou na estrada, né? Mas para trazer um pouco de alegria para o povo de lá, né? E de todo mundo da região que está precisando, né? Todas as plantações estão precisando de uma chuvinha, todos os lugares estão precisando de uma chuvinha, e que Deus abençoe de chegar todas as chuvas, né? Que mais? Eu andei conversando com bastante gente. O pessoal falou assim: olha, Ricardo, eu vou falar um negócio pra você não vai sentir diferença não de Campinas para lá. Eu falei, por quê? Ele falou assim, por que você não vive Campinas inteiro? Eu falei, não. Ele falou assim, não, você não vive Campinas inteiro, mas de jeito nenhum. Você não é o cara que vai lá pra periferia, vai pra não sei aonde, vai pra não sei o que. Não, cara. Você não é nem de ficar indo em shopping gigante ou coisa assim. Você não vai, eu preciso comprar um negócio, tem que ir lá no shopping gigante. Você compra de comércio de bairro, você compra produto de bairro, você faz não sei o quê. Cara,
A cidade é grande, 140 mil habitantes é grande. Eu falei, não tem muita noção, né? Porque eu moro numa cidade de 1.200.000 habitantes, né? Mas ele falou assim, você não vai sentir diferença, porque você vai ver uma agitação igual de cidade grande, você vai ver lojas de movimento igual de cidade grande, e assim é, e assim vai ser, e toca o porrete, vai que vai. Fecha os olhos, vai que vai com alegria, vai que vai. Eu falei, então vamos embora. Então tem isso daí. Eu não sei se eu vou ter tanto tempo para conseguir curar pessoas nesse sábado, tá? Porque eu não sei nem o horário que eu vou chegar, não sei nem o horário que eu vou sair de Jaú. Eu não tenho a mínima noção, mas pretendo chegar próximo do horário de almoço, ir lá na casa, ver tudo as coisinhas, almoçar, dar aquela esticadinha de dar uma piruletinha, uma voltinha, depois pegar o carro e voltar embora de novo. Eu vou ficar coisa de 3, 4 horas no máximo, em Birigui, né? E depois voltar. Que eu só quero ver o que precisa, o que não precisa. Correr atrás até de seguro de casa. Porque se precisar trocar telha, precisar trocar não sei o que, precisar fazer alguma coisa, então você coloca um seguro para que essas manutenções, essas coisas fiquem, né, mais acessíveis, né? Então tem essas nuances e essas conotações, certo? Muito bem. Meus queridos, dito isso, falado isso, explicado isso, vamos para as notícias? Ontem teve uma live boa, hein? Toquei o dedo na ferida ali de muitas coisas. Não é exatamente como eu penso, tá? Mas eu tive que fazer uma live como tal para que gerasse ressonância com muitos sentimentos de muitas pessoas. Eu diria que foi uma live que não é bem a realidade de que está acontecendo, de um grande caos, mas é uma verdade sim, tá? Tem muito espírito sim que está precisando ter uma experiência em um planeta um pouquinho mais evoluído para conseguir entender um pouquinho mais, isso é um fato. Quem não viu a live de ontem, lá no canal principal ao vivo, veja, você não vai se arrepender. Realmente estão fazendo muito, levando, não, o universo tudo demora, então calma, dá tempo para tudo. Não é bem assim que funciona no universo, tá? A gente não deve correr muito, mas também não pode parar muito. Então a cadência da velocidade, ela existe, você não pode ser nem mais nem menos, você tem que seguir com o fluxo do universo. E o fluxo do universo está um pouquinho mais rápido, e o plano espiritual tem que acompanhar essa questão do fluxo do universo. Chegou. Ixi, esqueci até o meu celular, não sei aonde. Chegou. Parece que chegou a nave. Deixa eu contar uma fofoquinha pra você. Eu contei meio por cima lá na. A Tequinha, mais uma vez, ligaram para ela, lá do asilo, e falaram que um senhorzinho lá chamou ela. E ela, perto do horário de ir para começar a live, ela já tinha falado: não, vou te ajudar na live, era umas 5 horas. Ligaram para ela, ela falou assim: estou pegando Uber e estou indo lá para o asilo. E ela pegou, largou todas as coisinhas dela e foi lá para o asilo, porque tinha um senhorzinho que pediu para ela ir lá. Ela chegou lá, ela pediu a benção dele, ela foi lá, abençoou ele, tudo bonitinho, benzeu ele, passou olhinho, fez tudo bonitinho. Quando estava terminando, o senhorzinho segurou ela, chamou ela e falou no ouvido dela: a grande nave chegou. A legião dos anjos que o comandante estava esperando logo estará com ele. Isso para mim entra como um recado muito bom do meu batismo, que eu preciso ter esse batismo. Por que precisa ter esse batismo, professor? Porque o batismo ele é crucial para que eu possa dar ordens aos anjos. Precisa de uma ritualística. É igual quando alguém assume qualquer comando, qualquer posto. Tem que ter um comando. Tem que ter um recebimento de um diploma. Tem que ter, mas tem que ter essa burocracia, mas coisa ridícula, o céu não devia ter. Mas tem que ter. São marcas que as pessoas têm, que as pessoas recebem, e essas marcas são as que fazem com que tenha o reconhecimento.
certo? Então, o meu cajado foi batizado. Então, o cajado tem a marca de Deus. Eu ainda não fui, então eu preciso ter também a marca de Deus. Quando os dois tiverem as marcas de Deus, aí um pode usar o outro, certo? E aí pode se fazer um trabalho diferenciado. O povo acha que eu vou sair com o cajado soltando raio, bzz, 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 e coisa assim. Gente, isso aqui não é filme de ficção científica. Vai ser uma representação teatral, porque os seres humanos precisam disso. Mas não se engane, mesmo sendo representação teatral, o poder que vai sair das mãos vai ser suficiente para só chegar, mal chegar na pessoa com a mão e ela já cair já para trás. Tá bom? Não se enganem. A pegada vai ser nesse tipo, vai ser dessa forma. Pessoas vão chegar e vai ter fenômenos malucos. Deus já foi mostrando através de outras pessoas fenômenos, o que pode e vai acontecer. Pessoas que vão tocar e vão começar a chorar do nada. Isso aí já aconteceu com uma pessoa lá em Portugal, relatada por um amigo, onde a pessoa tocava, só de tocar na pessoa, a pessoa já ficava chorando, já ficava emocionada. Então são coisinhas que o espiritual já foi me falando o que vai acontecer, para já eu ficar preparado com o meu psique, e eu vou precisar de muita destreza, principalmente no começo, para que não suba na minha cabeça os poderes. Então é crucial que não suba na minha cabeça os poderes. Porque vai acontecer um monte de anomalia e eu preciso segurar o meu jacaré e o crocodilo para que não suba na cabeça. Porque se subir na cabeça, eles vão ter que recuar um pouquinho com os poderes, com as coisas, até eu acostumar para depois eles soltarem um pouquinho mais de novo. Eu tenho que ter isso daí. Então, quanto mais eu já for preparado e dentro da situação, mais rápido vai fluir. Então depende mais de mim do que de outras coisas. Sobre peru, não sei o que vai ser, não sei como é que vai ser. Acredito que a águia lá em Santa Catarina vai voltar a piar igual uma louca lá, vai sair gritando igual uma maluca. Porque eu acredito que o índio já deve ter me escutado. Índio, Juan, eu já estou pronto. Espero que alguém venha me buscar ou eu me vou com alguém a me levar. Então vamos ver aonde vamos chegar. Vamos ver como é que vai ser. Se alguém me busca ou se eu vou com alguém me levando. Só sei que agora as coisinhas vão começar a andar. Pode ser que muito próximo da cirurgia da minha mãe eu esteja viajando lá fora, lá longe. Porque aí serve de um teste para ver se eu consigo tirar a minha mãe da cabeça ou não. Mas eu acho que sim. Porque ela foi fazer o exame no caísmo, e posso falar para você, não deu nem vontade de querer ir lá para o meio do hospital. E quando eu falei que ela me chamou, você não quer ir? Eu peguei e simplesmente falei assim, bom, pode ser, né? Vou lá. Aí o carro era de 2 lugares, só não ia caber eu. Então a gente ficou... Eu fiquei sem ir, mas muito tranquilo. E eu fiquei só pensando assim, se eu for, será que eu vou atender uma pessoa ou outra estando lá? Tanto é que eu até pensei em ir já com uma roupa mais para benzer ou coisa assim, para já chegar lá e ficar fazendo meu serviço e atendendo pessoas no meio do hospital. Coisa que eu quero fazer lá em Birigui. Então, Deus abençoe de eu conseguir fazer um trabalho lá em Birigui, através da Tequinha, dela continuar esse trabalho lindo que ela faz lá em Santa Catarina, mas ali em Birigui, indo nos hospitais e benzendo as pessoas, indo nos asilos e benzendo as pessoas, e para a gente fazer esse trabalho de benzimento, que é para ajudar as pessoas, né? Que Deus abençoe e que dê tudo certo. Bom, então vamos lá para as notícias, porque tem muita notícia por aí. Vamos lá. O dólar, meus queridos, deu uma ribada forte. Não estou gostando nada disso, porque está subindo de pouquinho em pouquinho. E subiu para 5,53, 0,86%. Eu achei que o dólar ia falar assim, não, eu vou dar uma recuadinha, porque eu olhando no câmbio tchaco, ele não explodiu, ele não está lá para cima.
Então o dólar daqui está mais alto do que do câmbio Chaco se eu for analisar a média dele, de compra e venda. Então era e deveria estar o dólar caindo um pouco aqui no Brasil. Não está. Não sei o motivo. Porque a questão do Galípolo, por exemplo, já era conhecida. Não sei se eles estavam tendo alguma expectativa diferente. O que é, o que não é, eu não sei. O que eu sei é que no fechamento da madrugada o dólar não caiu. Ele está em 5,53 e quase 5,54. Ou seja, não está com uma tendência de querer cair, não. Mas ainda vou acreditar que vai cair alguma coisa. A Bolsa de Valores caiu um pouquinho, bem pouquinho, 0,38. Fechou em 131.511. A Bolsa de Valores está andando como se fosse assim, não tivesse nada acontecendo. A Bolsa lá da Alemanha também em cima da bolha, 19.101, está no 0 a 0, então está como se fosse linda, maravilhosa. Então, subindo bem pouquinho. Então, meus queridos, parece que o negócio do Galípolo aí não fez nada, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jornal da Infomoney. Por que anúncios da China decepcionaram o mercado e fizeram Hong Kong cair quase 10%? Falta de medidas concretas levanta preocupações sobre a eficácia do estímulo planejado após forte ânimo com os primeiros anúncios. O que a China fez? Ela falou que injetar dinheiro, não sei o quê. E o que está acontecendo? A China, as bolsas subiu um monte, e o que eu falei? Ela vai subir um monte e vai cair um monte. Tira e queda. Acertei no zóio do mosquito. Do jeito que subiu, está caindo. E esse negócio de subir 10% e cair 10%, isso não é bom. Isso joga a Bolsa de Valores, lá de Hong Kong, lá da região da China, numa situação de amadorismo, de que não está fazendo certo o seu papel. Então a China, cada vez ela dá sinais de que ela está quebrando, afundando. Não se enganem. País grande afundando, ele entra em desespero e procura desculpas para tal. Então o político vai procurar desculpas. E normalmente as desculpas se chamam guerras. Certo? Então, muita atenção por aí. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Eu estou preocupado com esse negócio da China. Porque vai feder. Jornal da Infomoney. Falas de Galípolo são aprovadas pelo mercado e juros futuros caem. Isso é um bom sinal, juros futuros cair. Que era para fazer as bolsas subir e o dólar cair. Vamos ver. No aftermarket, ou seja, depois do mercado aberto, no mercado fechado, tá com subida, mas não tá com aquela subidona. Tá meio que... Vamos ver. Vai ter que esperar abrir o mercado para ver qual é que é. Então, o Galípolo tá tudo tranquilinho? Tá tudo tranquilinho. Mas ele falou uns negocinhos aqui que a gente tem que ficar de olho, certo? Que é uma coisa que a gente já estava comentando sobre e ele só reafirmou. Isto é dinheiro. Economia brasileira dá sinais de estar em estágio diferente do restante do mundo, diz Galípolo. Estágio diferente do restante do mundo? Como assim? Ela está descolada. Então, se a China está subindo, a bolsa fica igual. Se os Estados Unidos está subindo, ela fica igual. Se a China está caindo, ela fica igual. Se os Estados Unidos está caindo, ela fica igual. Ou seja, ou todos os investidores saíram do Brasil, e só estão os brasileiros aqui, por isso que não sobe, não quer, desce. Ou o pessoal sabe que vai explodir tudo para lá e que o Brasil não vai entrar nessa muvuca, então eles ficam tudo aqui quietinho e fica aqui, fala, fica aqui quieto e vão ficar aqui quieto. São coisas que precisam ser analisadas, certo? E ele fala que a economia brasileira não está em processo de desaceleração, que ela está fazendo o seu crescimento devagarinho e sempre. E está mesmo, graças a Deus, porque ficou tanto tempo parada que agora ela não tem como segurar, ela tem que crescer. E aí, na Infomoney, parece que o Senado começou a trabalhar igual um louco, né? Porque teve a aprovação do Galípolo, e o Pacheco, que é o presidente do Senado, confirma a CPI das bets no Senado.
A comissão terá 11 membros titulares e 7 suplentes e investigará a possível associação das bets com organizações criminosas e o uso de influenciadores nas propagandas das empresas. O prazo é de 130 dias, ou seja, vai acabar o ano, vai virar o ano com esse assunto de bet. E nesse assunto de bet, o arcabouço para tudo. Nós vamos ter uma anulação desse negócio do arcabouço, cara. Esse negócio do arcabouço não vai andar para frente. E Deus abençoe que não ande mesmo. Da forma que estão fazendo, é melhor nem fazer. Mas é melhor nem fazer. Agora vamos entrar na política braba. Jornal da Infomoney. Malafaia chama Bolsonaro de omisso. O amiguinho tá brigado. E covarde. Nossa, chamou de omisso e covarde por postura nas eleições municipais. Aliado de primeira hora acusa Bolsonaro de fazer jogo duplo nas eleições de São Paulo e Curitiba. E se diz decepcionado. Ué? Isso que dá de colocar gente que gosta de aparecer bastante. E parece que o Bolsonaro é rei disso, né? Ele só ajuda e põe um monte de tranqueira. Passa meia hora, todas as tranqueiraedas vai tudo contra ele, joga em cima dele, bate em cima dele, tudo bola contra, tudo na porrada. Nisso eu gosto do Centrão, porque o Centrão um segura o outro. Não fica nesse negócio de guerra, guerra, guerra. Jornal da Infomoney. Flávio rebate. Flávio Bolsonaro, tá o filho do Bolsonaro. Flávio rebate Malafaia após críticas a Bolsonaro. Abre aspas. Roupa suja se lava em casa. Fecha aspas. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno, disse o senador, o filho do Bolsonaro. E é uma verdade, certo? O Bolsonaro ele está aprendendo muito com o Kassab. O Kassab está transformando o Bolsonaro no centro. O Kassab está transformando o Bolsonaro no centro. E está aos poucos tentando transformar a esquerda no centro. O pessoal da esquerda não vai gostar muito disso, mas vai caminhar para isso. O pessoal da direita também não gosta muito disso, mas vai caminhar para isso. Não vai ter mais direita nem esquerda, vai tudo ser centro. Igual a forma dos Estados Unidos é um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Não muito para a direita, nem muito para a esquerda. E essa forma é a forma que dá certo nos Estados Unidos desde sempre. Os Estados Unidos só está afundando porque virou extremos. As pessoas têm que entender que o caminho do meio é sempre melhor. Ah, mas São Centrão é tudo bandido. Não é bem assim. Se envolva você um pouco. Ajude a renovar, oxigenar os partidos e eles pensarem diferente, entenderem as dinâmicas diferentes, e aí você vai entender como tudo funciona e como tudo procede. Combinado? Muito bem. Jornal da Infomoney. Kassab defende Tarcísio à presidência só em 2030. Ah, ele trocou? Trocou. Enfrentar o Lula nunca será fácil. Nunca é fácil. Segundo o presidente nacional do PSD, tudo leva a crer que o governador de São Paulo se candidatará a um novo mandato no Palácio dos Bandeirantes em 2026. Ou seja, ele falou assim, o Tarcísio vai fazer o que ele quer fazer e não o que eu gostaria que ele fizesse. E o Tarcísio está certo por manter o poder no estado de São Paulo. Porque se alguém do PSD entrar e ele acabar o mandato dele aqui de São Paulo, depois de 2 mandatos, ele pode assumir o ministério de novo, o Ministério de Infraestrutura de novo, e fazer os movimentos continuar. Eu acho que o Brasil vai começar a... Se ele ficar nesse lado do centro, o Brasil volta a crescer como estava começando a crescer com Michel Temer. Esse negócio de polarização não presta, viu, gente? É o que fez o Brasil afundar, foi essa desgraça de polarização.
Jornal da CNN. E por que o Brasil tem que crescer? Porque como o mundo vai ter uma dor de barriga muito grande com guerras, os investidores, quem tem dinheiro, precisa de algum lugar grande, estável, para manter o seu dinheiro e resguardar, ter as suas garantias. E o Brasil vai ser a bola da vez. Eu cantei a bola lá atrás. Então eu falei Austrália e Brasil. São dois grandes continentes que vão ficar quietinhos, ninguém fala nada, fica isoladinho e a coisa vai. Tá falando um pouquinho por causa do Lula. Mas não garante que o Lula vai ficar por muito tempo, não. Se você me perguntar, o Lula vai ser reeleito? Eu acho que não. Não, professor, mas ele tá bem, mas mesmo assim eu acho que a energia vai tirar. Jornal da CNN. Ratinho Júnior só não será candidato à presidência em 2026 se não quiser, diz Kassab à CNN. Então ele pegou e falou do Tarcísio, que está em primeiro lugar para a opção, e agora ele está falando do Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior sim seria o ideal, por quê? Porque acabou o segundo mandato dele. Então o Ratinho Júnior já deve ter ligado para o Tarcísio e falou, Tarcísio, não sai não, porque é mais fácil entrar, porque perder São Paulo ferrou, e eu vou perder aqui também, ele também ferrou. Então deixa eu, que já acabei os 2 mandatos, eu ir para conseguir a presidência, e você fica em São Paulo dando respaldo. Então essa dobradinha eu acho que funciona melhor. Certo? Eu acho que funciona melhor. E depois, no outra candidatura, o Ratinho Júnior, se entrar, ele pode se reeleger colocando o Tarcísio de vice. E aí, a hora que perde, aí a hora que acaba o outro segundo mandato presidencial, se ganhar, né? Aí o Tarcísio pode entrar de vice para presidente de fato. Então, ou seja, ele vai ganhando experiência e vai subindo. Que é uma tendência, certo? Muito bem. Jornal da CNN, tudo em cima do Kassab. A entrevista dele foi todo mundo olha o que esse homem fala, né? Kassab e a CNN. Desprezar o Lula é para quem não conhece política. Segundo o presidente do PSD, o presidente acumula uma série impressionante de vitórias eleitorais. O Lula realmente, ele tem militância. As pessoas seguem de fato o Lula. Quando o Lula for embora, vai ser uma divisão para tudo quanto que é lado. Quem que vai querer Gleisi? Só um pedacinho. Quem que vai querer Haddad? Só um pedacinho. Quem que vai querer... Quem junta o PT inteiro é o Lula. Quando o Lula deixar de existir, acabou o PT. Que já é a tendência, já estão fazendo a tendência para tal. Então o Lula, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que aposentar, porque ele está ficando idoso, cara. Não tem jeito. O tempo passa, a idade chega e acontece. Não tem como, não tem como. Eu só observo. Jornal do Estadão. Lula cada vez mais parecido com Dilma. Nossa. A Moody's deu um upgrade na nota de classificação de risco no Brasil, deixando o país a um passo do grau de investimento. Mas já há quem vaticine que haverá novo rebaixamento em 2 ou 3 anos, em razão da constatação óbvia de que o crescimento brasileiro, que respaldou a avaliação da agência classificadora, está sendo puxado pelo aumento dos gastos públicos. E por isso mesmo é insustentável. Ou seja, fazer igual a China está fazendo, que está fundando a China. Ou seja, fazer igual a Dilma fez lá atrás, e o Lula está repetindo o que a Dilma fez. Vou fazer o Brasil crescer usando dinheiro público. Não funciona. Dinheiro público, ele deve ser para socorrer e fazer coisas pontuais, e não para movimentar a economia de fato. A economia deve ser movimentada de forma natural. O governo não pode ser concorrente de empresas. Tem que deixar empresas crescerem e quererem crescer. Jornal da CNN. Centro e direita tiveram 72 milhões de votos contra 23 milhões da esquerda. Mas presta atenção, diz o Kassab à CNN.
O dito centrão, na opinião do presidente nacional do PSD, não existe mais. O dito centrão não existe mais, na opinião do Kassab. Então ele tem o centro e ele tem a direita. Os dois tiveram 72 milhões, contra 23. Mas eu quero saber quanto que a direita teve, para saber quanto que a esquerda teve. E quanto que o centrão teve. E não a soma dos dois, mas ele somou os dois, porque ele está querendo se colocar como centro-direita, e não centrão mais. Isso é uma tendência muito interessante e muito boa. Assim vai conseguir manter um pouco da esquerda, mas ao mesmo tempo vai minando e abaixando todo esse fervor e esse poder que eles poderiam ter. E vamos ver nas cenas do próximo capítulo, ok? Muito bem. Jornal da Infomoney. Aeroportos fecham e voos são cancelados com a aproximação do furacão Milton nos Estados Unidos. E lá não é, aqui no Brasil é Milton Nascimento, lá é Milton Desencarne. Centro Nacional de Furacões vê possíveis impactos mortais causados pelo furacão. Eu estava vendo uma reportagem e eles estavam colocando esse furacão, tentando colocar ele como se fosse um nível 6. Porque é algo inimaginável. Jornal BBC News, o que saiu? Furacão Milton. Ele deu uma quedinha de força, mas depois ele voltou a subir de novo. O que se sabe da pior tempestade em 100 anos nos Estados Unidos? A pior tempestade que já passou e já aconteceu. O furacão Milton pode ser o pior dos últimos 100 anos nos Estados Unidos, alertou o presidente Joe Biden em um pronunciamento oficial. E eu posso falar uma coisa para você? A ilha é como se fosse um rabo assim, ó. Sabe o sapatinho da Itália, que é uma botinha da Itália, uma tripinha assim? O coiso também é, mas parecendo uma bolinha, assim, parece uma tetinha de vaca. Lá na região da Flórida ali, né? O furacão, ele é tão grande, porque normalmente quando ele toca a terra, ele perde a força. Mas ele é tão grande, que ele está correndo o risco de entrar na terra, diminuir um pouquinho a força, depois entrar no mar de novo, aumentando a força e começar a devastar todo o litoral, subindo e arrebentando a boca do balão. Ninguém falou isso até hoje, mas eu estou avisando vocês. É o mais devastador. Os ventos já chegaram a 280 km por hora. O vento já chegou a 280 km por hora. É muito forte. Muito forte. Mas quando eu falo muito forte, é muito forte mesmo. Certo? Muito bem. Jornal Reuters. Guerra. Se não basta o clima, vamos para os seres humanos. Rússia diz que linhas diretas de emergência com os Estados Unidos e com a OTAN permanecem, enquanto riscos nucleares crescem. Lá Moscou, a Rússia disse nesta terça-feira que ainda tem uma linha direta com a emergência dos Estados Unidos e a OTAN. No momento em que crescem riscos nucleares em meio ao mais grave confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Guerra Fria. E o pessoal está falando que a Rússia já lançou um dos mísseis gigantescos que eles têm para teste já no território da Ucrânia, para fazer os devidos testes e tudo mais. E eu só observo. E não tem mais o que fazer, né? Só tem que observar. Jornal Reuters. Hezbollah apoia esforços de cessar fogo no Líbano, diz vice-líder. Então o Hezbollah agora está falando assim, não. Nós vamos pedir trégua aí e tal, não sei o quê. Só que nós queremos que tenha uma trégua em Gaza como pré-condição para interromper os ataques do grupo de Israel. Só que é o seguinte, filho. Sabe quando que vai parar o negócio do Líbano? Quando o Hezbollah chegar e falar assim, ó, eu quero que vocês aí de Gaza devolvam todos os corpos que estavam escondidos e devolvam tudo.
Israel, moço, não vai parar enquanto ainda existir essa frente política do crime organizado. Porque isso é ele é muito. Eu estou falando assim porque é comum aqui no Brasil. Então seria assim: seria o PCC de lá, do Oriente Médio. Só que o PCC religioso seria a força do PCC, do crime organizado, com religião de fundo, falando e estimulando o povo para sair, porque eles não podem usar droga, essas coisas, então eles usam outros meios. E aí eles têm todo um sistema de movimentar a economia, de tudo, de ter as riquezas e tudo mais. Essa é a diferença, só tem a religião no meio. Só que é uma diferença bem cruel, é bem pior, viu? Porque quando você coloca a religião no meio, os caras ficam cego mesmo. Mas mesmo. Jornal Reuters. Um ano após 7 de outubro, Hamas enfrenta dissidência em Gaza, com guerra cobrando seu preço. O que está acontecendo? As pessoas estão decidindo, saindo, falando assim, não quero mais trabalhar por Hamas, deixa o Hamas para lá, não quero mais saber. Nós estamos perdendo. E se fosse de Deus, nós não estaríamos perdendo. Se Deus estivesse com nós não estaríamos perdendo. Porque na cabeça deles foi injetado falando assim, vai, porque Deus está conosco, ataca eles, vamos enfrentar eles, vamos invadir eles. Eles fizeram, levaram uma chambula na cabeça, e agora eles estão lá. E o povo fazendo pressão, e eles lá, Deus não está com nós não, acho que nós fizemos coisa errada. E fizeram mesmo, estupraram pessoas, coisas que não pode. Gente, a lei de Moisés fala, não matarás. Não matarás. O que os caras invadiram e fizeram, não poderia fazer. A lei é clara de Moisés, não matarás. Então eles não estão cumprindo a lei de Moisés, porque eles colocaram acima de Moisés um outro profeta. E desculpa, o Moisés está acima de todos aqueles lá. Até de Abraão. Não, mas o homem se acendeu, subiu para o céu e não sei do que não sei o que lá. Só observa. Por isso do perigo de vir as avatares. Falei ontem na live da aula de ontem. A aula de ontem está boa para ver. É um problema sério. Vem avatar e o povo já transforma em bezerro de ouro. É problema. E para a gente encerrar, Jornal Reuters. Chefe das Nações Unidas adverte Netanyahu que bloquear a UNRWA seria uma catástrofe. O que é essa UNRWA? Elas são missões. Todas as missões, elas têm um nome. Então eu, quando estava por exemplo, eu estava no Congo, chamava MONUC. Então, eles vão dando nomes, né? E cada missão de paz, missão de repatriamento e tudo mais, as Nações Unidas criam um nome, uma agência para tal. E lá chama UNRWA. E eles estão falando, olha, não bloqueia eles não, porque as Nações Unidas precisam fazer os seus trabalhos do jeito que já está fazendo. Só que as Nações Unidas estão, de certa forma, atrapalhando e, inclusive, chamando para si os caras ali que não deveria ter. É problema sério. E as Nações Unidas, ela não é polícia. As pessoas acham que as Nações Unidas tinham que ser polícia, e ela não é. Ela tem o departamento que é a OTAN. Mas ela não é. E esse é o grande tchan do negócio, o grande problema que tem. E a gente só observa. Bom, tá só piorando. É o que eu tô vendo. Tá piorando. E não achem que vai vir um salvador para melhorar. Não é assim que funciona o planeta. Mas a cadência é nesse sentido. Então, meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.